Chama bastante atenção, presidente, como você fala do CSA, com essa paixão, justamente esse amor que você tem pelo clube. E eu queria até saber, me chamou a curiosidade aqui, é difícil, às vezes, ser uma gestora de um clube, tomar decisões racionais, quando você tem o lado sentimental tão aflorado, como você demonstra até aqui? Olha, o meu lado emocional, ele só aflora na arquibancada. Mas fora da arquibancada, eu sou extremamente racional. Inclusive, até alguns diretores dizem, olha, fulano foi pedir para a presidente flexibilizar isso aí. Coitado, tá bem enganado mesmo. Então, realmente assim, eu não consigo não ser trabalhando racional. E chego a ser fria, entende? E é preciso dosar. Mas eu não permito realmente que a paixão me segue a ponto de eu tomar qualquer decisão que não seja realmente boa para o clube. Presidente, lógico que também muito por conta das poucas mulheres que temos hoje no futebol, é inegável que tenham também comparações. E você brinca bastante sobre as comparações com a Leila Pereira, que quando você ganha, você é a Leila do Nordeste, e quando você perde, você é a Leila da Shopee. Eu queria saber de você como você lida com essas brincadeiras e, claro, se a Leila é para você uma inspiração de fato. Primeiramente, ela é sim uma inspiração de fato. E que bom que não só para as mulheres, tá? Eu fico numa felicidade imensa quando eu vejo tantos homens dizendo, por que não a Leila na CBF? Por que não a Leila na FIFA? Por que não a Leila... Veja que mudança de paradigma, de cenário, né? Eu tenho certeza que mesmo a Leila estando no Palmeiras, mesmo sendo uma realidade completamente diferente da minha aqui no CSA, em termos assim de estrutura financeira e tudo isso, mas eu sei que ela passa... ela tem que tomar decisões, como eu tenho que tomar decisões difíceis, de uma mera logística a uma contratação, um desligamento de um colaborador, enfim. Ela passa por situações que eu passo, guardadas as proporções aí de divisão. Mas eu tenho certeza que no começo ela deve ter sido muito questionada, né? E hoje ela é uma referência. E é muito bom, porque hoje a gente vê os homens dizendo, poxa, ela consegue, tá vendo aquela mulher ali, é super competente e tal. E isso vai fazendo com que a gente consiga mostrar o que está debaixo dos olhos de todo mundo, mas às vezes o que está muito perto de a gente enxergar é difícil de a gente enxergar, que é a igualdade. Ela consegue mostrar que ela sabe exercer a liderança e que o gênero não traz qualquer tipo nem de benefício, nem de prejuízo. Ela simplesmente é igual. Então, isso é muito importante. E eu procuro também me sentir igual sempre. É por isso que críticas que surjam e quando são... Eu procuro filtrar se são baseadas em preconceito. Se for, eu nem absorvo. Porque eu não me sinto diferente. Então, eu acredito que ela também não se sente diferente. E muito, muito pelo contrário. Eu acredito que as mulheres, inclusive pela socialização que lhes é imposta, naturalmente, culturalmente, elas terminam desenvolvendo um olhar muito, muito mais detalhado para o outro. Então, a gente é socializada para cuidar, para ver o outro. E no futebol a gente precisa enxergar o outro. A gente precisa saber que muitas vezes quem está ali correndo dentro de campo, e às vezes pode estar ganhando salários altíssimos, né? Mas é uma pessoa que às vezes está com um problema familiar em casa, às vezes é uma pessoa que está sentindo está passando por um momento difícil, psicologicamente falando, e você tem que ter esse olhar empático e humanizado. E as mulheres, elas têm um poder diferenciado nesse sentido, sabe? Eu sinto isso. Então, a gente pode ter esse plus aí do olhar mais cuidadoso. Quem sabe esse seja um dos ingredientes também do sucesso da Leila.
Presidente, nos últimos meses, vocês sofreram uma suspensão, né, no que diz respeito a um dos patrocinadores de vocês, né, a uma marca que, enfim, ela é de acompanhantes no mercado aí da noite, enfim. E o Ministério Público de Alagoas, ele inclusive disse que não seria legal a exposição dessa marca em ambientes com crianças, que estaria inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas no jogo contra o Grêmio, vocês conseguiram burlar, digamos assim, essa suspensão, colocando a imagem da dona da marca. Isso foi algo trabalhado junto com a marca e eu queria saber também a sua opinião a respeito dessa suspensão. Bem, o clube, ele agravou da decisão, tá? A gente recorreu. Porque existe um entendimento jurídico, realmente, que há bens jurídicos num aparente conflito, tá? Mas que precisam ser sopesados. E aí a gente, inclusive, entra nas teorias constitucionais, Robert Alexy, tudo isso, para poder realmente chegar no bem jurídico que precisa ser valorado. E o que o clube tem defendido é a liberdade de comércio, a liberdade de expressão, a liberdade de profissão, né? E o que acontece? E a liberdade econômica, né? Comercial, realmente, de um clube, que é uma instituição privada, para realmente viabilizar a sua atividade econômica final. Então, a nossa linha é pela liberdade realmente econômica, de exercício de profissão e comercial, tá? Então, são bens jurídicos que vão precisar ser equilibrados. Isso daí vai ser discutido. Com certeza, vai haver a análise perante o Tribunal de Justiça e, a depender da decisão, vai haver recurso também, seja de uma parte, seja de outra, se o nosso recurso for acolhido. Entende? Então, enquanto se discute judicialmente e não se tem uma decisão judicial transitada em julgado, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa seguir com a parceria, né? Até porque existe um contrato assinado, que inclusive está sendo renovado, né? A gente precisa seguir com essa parceria. E a marca, de fato, não foi falada, né? Não foi exposta. No entanto, a ideia de liberdade segue estampada nos nossos uniformes. Presidente, até para continuar sobre esse tema, é uma discussão interessante, porque tem lados que são contra, tem lados que são a favor a exposição desse tipo de marca no meio do futebol. Alguns lados poderiam afirmar que tem uma questão moral aí, de questão de objetificação da mulher. Até interessante conversar com você, porque você é uma mulher presidente de um clube que ocupa um grande espaço, um espaço de liderança no meio do futebol. Queria entender a sua opinião justamente sobre a exposição desse tipo de marca no meio do futebol, se você vê com algum tipo de restrição, podemos dizer assim, ou se é algo normal e está tudo certo. Queria saber qual que é a sua opinião sobre. Bem, o que a empresa em si é uma empresa é uma plataforma digital em que as pessoas é uma espécie de classificados, tá? Então, você está ali, é uma plataforma ali, ela não atua na negociação entre possível cliente e possível acompanhante. Então, isso daí foi algo realmente que a gente precisou que ficasse esclarecido para saber sobre a licitude ou não e a possibilidade ou não de o clube ter esse patrocínio. Mas a minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, aí não tem nada a ver, quem está falando não é a presidente do CSA, aí sou eu sou pela liberdade, tá? A liberdade de você poder dispor do seu corpo, poder tomar as decisões da sua vida, desde que você esteja em pleno uso e gozo de suas faculdades mentais, não esteja em situação de vulnerabilidade, seja social, seja psicológica, e que você possa agir com liberdade e tomar suas decisões perante a vida com liberdade. E quando a gente fala a questão da objetificação de mulheres, são homens e mulheres também que podem ou não agir de acordo com a proposta, né, da vida, do acompanhante, enfim. Então, eu particularmente, eu acredito sim que o que tem pesado muito
é uma visão preconceituosa, tá? Sobre a disponibilidade e a liberdade individual de as pessoas poderem dispor do seu próprio corpo enfim, eu não consigo... A gente precisa separar o que é moral e o que é direito, entende? E, claro, que às vezes vai haver uma comunicação, mas o ideal é que a gente consiga separar o que é moral e o que vem da cultura e que tem raízes, muitas vezes, no preconceito, do que é realmente jurídico, do que precisa ser regulado pelo direito da vida em sociedade. Então, eu particularmente, eu não vejo problema, muito pelo contrário, que as pessoas realmente, repito, desde que estejam conscientes de suas decisões, desde que não estejam em situação de vulnerabilidade de exploração, que elas tomem as decisões que bem lhes aprouverem.